על כל הניסים שעשית לנו אבא ועל הנפלאות שעוד תעשה. Hanukkah Sameach, Hag Sameach a todas, Hag Sameach a todos. Essa música chama Al Kol Anissim, por todos os milagres. É uma canção, mas ela é inspirada numa oração chamada Al Hanissim, que é parte da liturgia de Hanukkah. Por todos os milagres que você fez para nós, nosso Pai, e por todas as maravilhas que você ainda vai fazer. Gente, a música é linda, dá vontade de cantar inteira, mas a ideia é que esses nossos encontros para acender as velas sejam breves, afinal de contas, a ideia é que a gente possa se encontrar todo dia. Queria agradecer de coração a todas e a todos que vieram ontem participar da nossa live. A gente falou de alguns aspectos mais históricos ou ligados à própria maneira como a narrativa de Hanukkah se desenvolve através dos tempos, né? Na tradição. E agora, no dia de hoje, eu queria falar de um tema que está muito ligado a Hanukkah, né? Essa festa dos milagres, que é o tema dos milagres, né? Não é à toa que a gente começou com essa canção. Esse é um encontro breve, né? Esse tema dos milagres ele é muito amplo, mas eu queria lançar um breve olhar cabalístico na questão dos milagres. Vamos dar uma olhadinha em alguns dos milagres mais conhecidos da Torá, como por exemplo a abertura do Mar Vermelho. Quem é que abre o Mar Vermelho? Vamos ver, por exemplo, o recebimento da Torá. Vamos ver, por exemplo, o óleo em Hanukkah, que dura 8 dias e não 1. Para a gente entender a visão cabalística sobre os milagres, é importante a gente lembrar o seguinte: quantos dias foram os milagres de Hanukkah? Agora tá fácil porque recentemente eu postei, né, um vídeo sobre isso. Mas quantos dias foram o milagre de Hanukkah? A gente tende a falar que foram 8 dias. E, num sentido poético, foram 8 dias. Mas vamos tentar aqui olhar bem matematicamente. A gente tinha óleo. Você sabe que a gente encontrou óleo selado pelos Kohanim para um dia, para reinaugurar o templo. Então, para um dia, estava absolutamente dentro da ordem natural das coisas. Mas como a gente acendeu para um dia e de alguma maneira a gente, quem sabe, comoveu Deus, de alguma maneira aquele óleo que duraria um dia, durou 8 dias. E isso é milagroso. Então não está errado dizer que são 8 dias, mas a parte do milagre que é mais aparente, que transcende, né, o que a gente entende por ordem natural das coisas, foram 7 dias de milagre, porque a gente tinha óleo para um dia. Mas eu não queria que a gente ficasse pirando nessa matemática, porque na verdade a gente consegue entender das duas maneiras, que foram 7 dias, que foram 8 dias. Não, já tinha para um dia, então foram só 7. Não, mas o que vale é o conjunto. O que vale é o conjunto. E eu queria partir dessa frase para a gente entender uma coisa. Todos esses exemplos, que são alguns dos exemplos bíblicos, né? A gente pode ter falado das muralhas de Jericó, de tantos outros, todos esses exemplos envolvem a ação humana. A gente atribui o milagre ao divino, mas ele necessariamente tem um componente humano, pelo menos nesses exemplos. Pelo menos nesses exemplos. Não quero esgotar aqui a questão dos milagres, que nem eu falei, a ideia é que esse nosso encontro seja breve, mas eu queria chamar essa atenção. O óleo durou 8 dias, isso é milagroso? É. Agora, o que disparou isso, de alguma maneira, foi o quê? A ação humana de acender o óleo para um dia. Deus nos deu a Torá, um milagre, né? E a descrição de todo aquele evento, um milagre, é um milagre. Mas Moisés subiu a montanha. Noé construiu a arca. Percebe que sempre existe ação humana? Os Macabim lutaram. E na própria saída do Egito, além do cajado de Moisés, teve Nachshon. Quando a gente chegar em Pêssar, a gente conversa melhor, mas
Nachshon era um cara que não sabia nadar, se levantou e foi cruzar o mar, e aí o mar se abriu. Quando Nachshon já estava com a água na boca, falando, Micha mocha bailim Adonai, Mika mocha, porque já tinha água na boca. Olha só, caminhante não é caminho, se hace caminho ao andar. O caminho é um milagre, sim, mas a gente precisa andar, né? A gente precisa fazer a nossa parte. Então, nada mais cabalístico do que falar do milagre como uma combinação de fatores, como uma estrela de Davi, da nossa consciência humana, buscando Deus e de Deus nos concedendo. Miriam devia ser uma mulher de fé, ela era irmã de Moisés, nasceu Moisés, os filhos do faraó tinham que, as crianças, por decreto do faraó, as crianças judias tinham que ser mortas, e ela consegue que o irmão dela seja colocado num bercinho no Nilo vivo. Ok, Moisés sobrevive por milagre, é claro, né? Uma criança num bercinho no Nilo. Mas primeiro foi a própria Miriam que falou para colocar ele lá. Depois foi a própria Miriam que chegou na filha do faraó e falou, gente, tem uma cestinha no meio do Nilo, o que será aquilo? Percebe que o milagre, ele tem a ver com a ação divina, certamente, mas também está ligado à ação humana. Nós precisamos criar o recipiente para que o milagre possa acontecer, embora a gente não tenha controle sobre esse milagre. Nós também podemos fazer o tzimtzum, através da autocontenção. Você quer gritar com alguém, você quer brigar com um amigo e você decide não ofender e se segura. Você está fazendo um tzimtzum, uma autocontenção, porque está abrindo espaço para uma amizade continuar, ou para a paz se estabelecer naquele lar. A gente tem uma participação importante nos milagres, embora eles não dependam exclusivamente da gente. Mas tem uma coisa muito interessante também que a Kabbalah, muitas coisas, tem uma coisa que eu destaquei do que a Kabbalah fala sobre os milagres, que eu acho que é importante que a gente fale hoje, porque realmente pode ajudar na nossa maneira, não só de entender os milagres, mas de ver a vida. Quem sabe de vivenciar a vida de uma maneira que a gente consiga perceber a maravilha, o milagre da vida com mais clareza, porque isso nos traz muita alegria, isso nos ajuda a viver melhor. Mas vamos lá ao assunto. A Kabbalah fala que existem milagres revelados e milagres ocultos. Existem várias relações que a Kabbalah faz entre tipos de milagres, eu estou destacando esses dois, tá? Isso aqui não esgota. Mas os milagres revelados são aqueles... Você vê o mar vermelho se abrindo, não tem muito como questionar. Ele, de alguma maneira, ele rompe as leis da natureza de uma maneira visível, de uma maneira perceptível. Mesmo que ele opere através das leis da natureza, ele rompe ela. O mar se abriu. Você fala, milagre. Ou a luz, né, o óleo, que era para durar um dia, durou 8. E é muito legal que a gente, a gente se entusiasma com esses milagres, ou quando acontece alguma sincronicidade, a gente fala, nossa, acho que para ti, providência divina. Esses milagres revelados, eles trazem até uma alegria quando a gente vivencia eles, e se a gente está atento, se a gente está presente, eles acontecem, né? O milagre faz parte do próprio tecido da vida. É que às vezes a gente percebe e fala, nossa, acho que é para ti, nossa, milagre. Não, mas está aí o tempo inteiro. E esse está aí o tempo inteiro, a gente percebe muito através dos milagres ocultos, que é a presença divina, a presença divina agindo dentro da ordem natural, dentro de coisas que às vezes se tornam quase imperceptíveis aos nossos olhos, porque a gente já se acostumou. Será que você já se acostumou com a sua esposa ao ponto de perder a capacidade de ver ela dormindo e encontrar um milagre nisso? Será que a gente já se acostumou a olhar para as pessoas que a gente ama, ou olhar para uma criança, e como ela já faz parte da casa há muito tempo, será que a gente perdeu a capacidade de perceber que aquele ser florescendo é um milagre? Tomara que não. Mas não para na esposa e no filho. A gente consegue ver milagre na flor, a gente consegue ver milagre no copo d'água. Existem cabalistas que já afirmaram que ou você vai aprender a ver Deus em tudo, ou você não vai conseguir ver em nada. Não vamos ser tão radicais aqui. Vamos olhar aqui
Será que probabilisticamente é tão assim... A gente já pode pensar na quantidade de fatores para uma pessoa poder acordar, assim, a quantidade de coisas que acontecem dentro do organismo dela, ou a quantidade de fatores para a gente estar aqui na Terra, girando em torno do Sol, navegando. Se a gente para prestar atenção que tem uns planetas girando em torno da nossa cabeça, gente, dá para entender que os cabalistas falam que é tudo um milagre. Só que muitos desses milagres estão ocultos porque a gente acha que pelo fato da gente saber explicar a lei física da gravitação, será que a gente perdeu a capacidade de admirar que a gente está girando em torno do Sol? Porque seria uma pena, né? Então, esses milagres ocultos, na verdade, eles explicitam a quantidade de milagre que nos cercam. Gente, esse é um tema que eu adoro, que a gente consiga ver muitos milagres, mas a proposta aqui é ser breve. Eu vou falar de só mais uma coisa, só mais um tema que está ligado ao milagre, que é a temática do óleo, e aí a gente vai para o acendimento da segunda vela de Hanukkah. Para quem não está vendo o Shamash está aqui, como eu escolhi velas pequenas para hoje, que eu gosto dessas velas e gosto dessa Hanukkah, eu já deixei o Shamash fora para ficar um pouquinho mais fácil de acender. Mas vamos lá. O óleo ele tem uma simbologia muito importante dentro da Kabbalah e do judaísmo. Óleo é shemen, né? Muitas vezes você vai encontrar em textos cabalísticos muito ligados a Rav Shimon Bar Yochai falando shemen sasson, o óleo sagrado. O óleo representa o que? A luz divina. A luz divina que, por um lado, ela não se mistura com facilidade, ou seja, ela não fica impura, né? O óleo não se mistura com outros líquidos tão fácil. E também porque o óleo ele pode ir regando a gota a gota, ele pode ir penetrando a matéria densa, como a luz pode iluminar a escuridão. Agora, o óleo também tem uma coisa que traz, ele revela pra gente um tipo de milagre que é o milagre no tempo. É um milagre diferente do milagre de Pesach, por exemplo, que abriu o mar, ou do milagre de Shavuot, que entregou a Torá. São coisas muito grandiosas, como um raio que chega na terra. É um tipo de milagre. O milagre de Hanukkah é um milagre revelado no tempo, que precisa ser sustentado, que tem uma duração, que vai nutrindo, né? Que vai se revelando aos poucos. E a gente vai tendo a luz crescendo dia a dia. E aí vai falar dessa luz, né? O óleo ele vai lembrar dessa luz que persiste. Dentro do templo a gente tinha o óleozinho, justamente esse que a gente precisava deixar aceso, da Ner Tamid, uma luz eterna, que celebra esse milagre da natureza, né? Que não se apaga mesmo diante da escuridão. Ou seja, o óleo em Hanukkah está convidando a gente também para enxergar mais uma vez o divino, não só no extraordinário, mas entender que tem um divino sustentando as coisas mais básicas, como a gente respirar, como a gente dormir, como basicamente tudo que existe. E essa sustentação às vezes é discreta e silenciosa, mas não significa que ela não esteja aí. Gente, eu adoraria continuar falando, mas a gente já está se aproximando de 15 minutos e a ideia é que seja breve. Então nós vamos para o acendimento. Eu queria só lembrar, nessa segunda noite, que segundo o Zohar e segundo muitos ensinamentos da Hassidut, inclusive da Hassidut Chabad, cada uma das velas de Hanukkah, ela vai revelar para a gente uma camadinha da luz espiritual primordial. Essa luz oculta no mundo, mas que sustenta tudo. É como se a gente estivesse explicitando ela a cada vela que a gente acende. E ao fazer isso, a gente está vendo algo também em nós. A gente está vendo a luz em nós, que como óleo pode nos regando, para a gente ir florescendo. E que também não se mistura. Se a gente traz coisas em nós que a gente não gosta, ou que são más de alguma maneira,
Se a gente tem uma sombra como qualquer ser humano, calma. A luz da nossa alma não se mistura com isso. A gente continua sendo uma alma sagrada, apesar de todos os deslizes que a gente possa ter cometido. O milagre não é a gente não cometer deslize. O milagre não é a gente não ter flertado com as sombras ou não flertar com as sombras. O milagre não é a gente não ter sombras, isso é imaginação. O milagre é, apesar do justo cair, ele se reergue. E apesar da gente cair, a gente se volta para a nossa luz. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kilishanu bemitzvotav vetzivanu lehadlik ner Hanukkah. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher asita la'avoteinu bayamim haem bazman hazeh. Ups. Ma'otzur Yeshuati Lechana Eleshabeach Tikon Beit Tefilati Vesham Toda Nezabeach Letachim Abeach Mitzar Amnabeach Azegmor Beshir Misor Hanukat HaMizbeach Azegmor Beshir Mismor Hanukat HaMizbeach Hanerot halalu anu madlikim, hanerot halalu anu madlikim, על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו, בימים ההם, בזמן הזה. Te vejo amanhã para o acendimento da terceira velinha. Muito obrigado pela sua presença. Lembra de dar um like, de compartilhar, de se inscrever no canal. Isso tudo ajuda a gente e também é uma maneira de outras pessoas tomarem contato com essa linda tradição. Te vejo amanhã. Hag Hanukkah Sameach.